o senhor Iberê Ferreira da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso. O assunto: a importância dos profissionais farmacêuticos na rede pública de saúde e sobre o concurso público dessa categoria, conforme lei 13.021/2014. A indicação é da vereadora Michele Alencar, senhor presidente. O convidado da vereadora Michele Alencar, seja bem-vindo a essa Casa de Lei. O senhor Iberê Júnior, bom dia, o senhor tem 10 minutos. Bom dia a todos os vereadores. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade da gente estar falando um pouco sobre a importância do farmacêutico nas unidades de saúde. Eu fiz um roteirinho para contextualizar antes de adentrar as questões específicas aqui do nosso município de Cuiabá. Então, todos de conhecimento que a Lei 8.080 de 1990, que estabeleceu o Sistema Único de Saúde, já traz como política de saúde, né, a implantação da Política Nacional de Medicamentos. E dentro dessa Política Nacional de Medicamentos, traz a questão da assistência farmacêutica como uma questão estratégica para a efetiva implementação do Sistema Único de Saúde. Essa Política Nacional de Medicamentos, ela tem como principal objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, que são aqueles medicamentos necessários para os principais agravos de saúde de uma determinada população, assim como garantir a sua qualidade, segurança, eficácia e também promovendo a promoção do seu uso racional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que seria esse uso racional de medicamentos? É quando os pacientes recebem os seus medicamentos apropriados para as suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. E esse acesso de medicamentos à população, que seria a entrega do medicamento ao usuário final, que seria o paciente, ele deve ser pautado em algumas estratégias que os gestores, tanto estadual quanto municipal e até federal de saúde, devem observar. Que primeiro deles é ter uma relação, seja nacional ou municipal de medicamentos, que contemple esses medicamentos essenciais, bem como garantir uma assistência farmacêutica adequada, fazendo que faça uma reorientação e uma racionalização de todos os processos envolvidos, desde a seleção desse medicamento até a dispensação do medicamento, que seria a entrega, né, orientada pelo farmacêutico ao paciente. Além disso, nós temos também que garantir a promoção do uso racional, que seria aquelas situações onde o paciente utiliza o medicamento só de forma correta e quando há a sua necessidade. E dessa forma a gente acaba evitando aí o uso inadequado ou irracional de medicamentos, além de desenvolver e capacitar os recursos humanos. Mas o que seria, então, essa assistência farmacêutica na prática? A assistência farmacêutica, ela compreende um conjunto de ações voltada desde a promoção da saúde, proteção, bem como a sua recuperação, tanto a nível individual quanto coletivo, tendo como medicamento o principal elemento essencial de todo esse processo, visando o seu acesso e ao seu uso racional. Para que vocês entendam, para que um paciente receba o medicamento, existe todo um ciclo necessário para que seja desencadeado para a obtenção do medicamento. E esse ciclo ele inicia pela seleção do medicamento. Essa seleção é uma etapa onde os profissionais da farmácia, o farmacêutico, vai, juntamente com os demais profissionais de forma interdisciplinar, selecionar os principais medicamentos para que uma determinada população tenha acesso. E para isso é necessário a criação de comissões, no caso, uma comissão de farmácia terapêutica, de forma interdisciplinar, envolvendo várias áreas do conhecimento, assim definir o melhor medicamento àquela população. A próxima etapa, após a seleção desses medicamentos, né,
que seria ali através dessa comissão que vai estar criando um guia terapêutico onde todos os prescritores poderão ter acesso e posteriormente prescrever esse medicamento, passará a etapa da programação. Essa etapa da programação é a etapa principal, né, na minha opinião, de todo esse ciclo. É nessa etapa que os profissionais farmacêuticos poderão estabelecer o quantitativo adequado àquela determinada população, município ou estado. Então, nesse processo de programação, ele é um processo totalmente técnico, científico e operativo. Então, aqui a gente não pode delegar essa etapa para qualquer pessoa leiga que não seja o profissional farmacêutico, porque existem técnicas que são aplicadas para fazer essa programação, sem esquecer que essa programação também está associada aos recursos financeiros disponíveis para a seleção do medicamento posterior à programação. Então, nessa etapa, o profissional deve observar o melhor custo-benefício do medicamento, visando aí a otimização dos recursos, né, financeiros daquela localidade. E depois de selecionado e programado, né, esses medicamentos, como eu disse, envolve uma etapa totalmente técnica e existem metodologias que são aplicadas para esta fase, é feita a aquisição dos medicamentos. Lembrando que a aquisição de medicamentos, né, no Sistema Único de Saúde, na rede pública, envolve os processos licitatórios, que aqui eu não vou adentrar. Mas observado, né, que dependendo do tipo de medicamento, aplicará, e a necessidade aplicará o melhor tipo do processo licitatório. Depois que esses medicamentos eles são adquiridos pelo município ou estado ou governo federal, eles são armazenados. E nesse processo de armazenamento, o profissional farmacêutico ele deve observar o quê? Principalmente as condições visando a sua estabilidade, porque esse medicamento ele tem que ser entregue ao paciente de forma estável e dessa forma garantir a sua qualidade, a sua segurança e a sua eficácia. E para essa questão do armazenamento envolve também locais específicos para esse tipo de estocagem. Depois de armazenado, esse medicamento ele passa a ser distribuído, aí cada localidade terá uma logística específica para fazer essa distribuição e, finalmente, esse medicamento chega na mão do paciente através da dispensação de medicamentos. Aqui eu quero trazer um ponto importante, que a dispensação de medicamentos é um ato privativo do profissional farmacêutico. Por isso, a importância mais ainda do profissional farmacêutico nas unidades de saúde pública, porque são nessas unidades de saúde que há dispensação de medicamentos ao paciente. E nesse ato de dispensação, o profissional farmacêutico ele estará, né, trazendo informações para o uso adequado e correto do medicamento, bem como assegurando a adesão ao tratamento. O que a gente observa também na prática é que quando não há dispensação pelo profissional farmacêutico, que é um ato privativo, muitas vezes esse paciente deixa de utilizar corretamente o medicamento e isso daí pode agravar, em algumas situações, o seu quadro de saúde ou até mesmo levar à descontinuidade da terapia medicamentosa. E esse medicamento não ser utilizado e ele perder sua finalidade e, ao final das contas, perda, né, de dinheiro público, porque esse medicamento não está sendo utilizado. Eu trouxe também algumas considerações em relação à questão da dispensação, que esse processo, além de ser um ato privativo do profissional farmacêutico, é uma etapa onde é garantida que o medicamento de boa qualidade ele chegue ao paciente certo, na dose certa e na concentração e na forma farmacêutica certa. E dessa forma a gente assegura o uso correto desses medicamentos. Após essa breve explanação sobre toda a assistência farmacêutica, vocês podem perceber que em todas essas etapas o profissional farmacêutico ele é de suma importância, porque se uma dessas etapas elas falham ou são deficitárias, dificilmente nós teremos os melhores medicamentos, né, em relação ao custo-benefício sendo entregue aí aos pacientes. Em relação ao município de Cuiabá, eu quero trazer algumas informações aos senhores vereadores.
Nós, enquanto Conselho Regional de Farmácia, nós temos o dever de fiscalizar a atuação da profissão, né, do profissional farmacêutico. E, consequentemente, essa fiscalização, né, no âmbito do exercício profissional farmacêutico, a gente fiscaliza as unidades de saúde. E aqui no município de Cuiabá, nós temos, né, cerca de mais de 79 unidades de saúde, incluindo unidade básica, PSF, centros de saúde, totalmente irregular, sem a presença do profissional farmacêutico. Ok. Queremos agradecer ao senhor por essas palavras, senhor Iberê Ferreira da Silva Júnior. Uma boa fala, uma boa colocação. Para as considerações, vereadora Michele Alencar. 2 minutos. Primeiro, eu quero agradecer ao Iberê, né, e agradecer a todos os profissionais da farmácia, os farmacêuticos que nos acompanham nessa sessão, acompanham essa discussão de suma importância para a saúde municipal. Então, como vocês viram aí, o Iberê estava dando, antes do microfone ser cortado, um dado importante, que é resultado dessa fiscalização do Conselho sobre as unidades hoje que estão irregulares. O que seria isso? Não tem um profissional de farmácia fazendo essa dispensação dos medicamentos. Então, são mais de 79 unidades de saúde que não atende à especificidade de ter um profissional administrando os medicamentos, fazendo a dispensação, fazendo o controle, e isso a gente percebe não só o impacto na saúde da população, que vai, como ele explicou aí, ter todo o critério da administração, da dosagem, do controle desse medicamento, mas também na saúde da população e na questão do controle de entrada e saída dos medicamentos do inclusive nosso CDMIC, que foi fruto da nossa fiscalização. Porque se a gente tem os profissionais de farmácia nas unidades de saúde, a gente tem um controle maior. Não é a garantia de que aquilo não aconteceria, mas é um controle maior. É ter aí esses profissionais fazendo a administração daquilo que entra, o controle do estoque, daquilo que sai, um contato direto sobre quais são os medicamentos que realmente precisam ser repostos nas unidades de saúde. E isso faz parte de todo esse ciclo de importância que o profissional vai exercer.